Será que nós, pais, estamos abandonando, entre aspas, os nossos filhos e relegando a educação deles somente para as escolas? É com essa provocação que a gente começa a nossa entrevista de hoje do Escolha a Escola. E para falar sobre esse assunto, quem está conosco é o professor José Romero. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, professor. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Falar de educação é sempre muito gostoso, né? Bom, professor, eu vou fazer uma rápida apresentação. O seu currículo é muito extenso, mas a gente tem a obrigação de dizer que o senhor tem 36 anos de experiência em salas de aula e também na gestão escolar. O senhor é poeta, escritor, já publicou livros de literatura infanto-juvenil no Brasil e também em Portugal. É psicanalista, atualmente diretor da unidade Lafayette da escola SEB. Além disso, é pai de 3 adolescentes e vive a educação profundamente, né, professor? O senhor está abalizado para falar sobre o assunto, né? O maior currículo da vida da gente são os filhos, né? Um aprendizado muito grande com eles. Professor, quando a gente combinou essa entrevista, eu perguntei, né, que tema que o senhor gostaria de abordar e o senhor de cara já falou, né, do abandono dos filhos, né? Por que o senhor propôs essa provocação? Exatamente, o tema correto é provocação. O que eu observei nesses anos, 36 anos de experiência em educação, Chico, e sobretudo nos últimos 15 anos em gestão de escola, que mais recentemente, talvez aí dos 10 últimos anos, é notório a motivação dos pais no sentido de entregar a educação dos filhos à escola. Alguns termos até que os especialistas costumam dizer, falam em terceirização da educação dos filhos, né? Como se a escola tivesse a responsabilidade, não só, né, de ensinar valores, né, de cidadania, conhecimentos cognitivos, de ciências, práticas, habilidades de convivência social, etc., mas que também a escola passa a ter, na visão então, desses pais, a responsabilidade de educar, não só de ensinar, mas de educar naquilo que seriam os valores morais, éticos, não é, que sempre coube à família esse papel. Professor, pelo que o senhor está dizendo, pelo menos no que diz respeito a nós pais, né, parece que é uma inversão da ótica, né, porque a gente tem a tendência, né, os mais velhos, os pais, de dizer assim, os filhos que não se comunicam, que não interagem, né? São os adolescentes que são difíceis, mas pela provocação que o senhor está propondo, o senhor estaria dizendo assim que os pais estão sendo lenientes, estão sendo displicentes, acomodados, entregando a educação só para a escola? É nesse sentido? Eu teria algum cuidado na colocação do adjetivo, eu não quero já usar aqui negligência e nem descuido. Na verdade, seriam adjetivos muito fortes. O que a gente tem observado é que a realidade hoje, né, no que tange essa vida contemporânea, tem levado os pais a entender, né, que já não é mais a responsabilidade deles, aquele cuidado, né, que meu pai e minha mãe tinham, por exemplo, Chico, acredito que os seus também, nós que somos uma geração um pouquinho mais para trás, né, que era o cuidado da orientação dos filhos, né, nas suas escolhas, na sua caminhada, alertando para os riscos, para os perigos, passando valores que envolvem religião, ética, moral, né? Isso ficou um pouco em segundo plano, né? Talvez pela dinâmica da própria vida contemporânea, a necessidade dos pais no mercado de trabalho, a necessidade da mãe com a própria revolução sexual ter ido para o mercado de trabalho, os filhos, de certa forma, dentro da estrutura mais contemporânea de família, sentem-se abandonados. E esse relato a gente tem no atendimento que fazemos àqueles alunos que apresentam qualquer tipo de problema dentro da escola. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais esse sentimento, né, para que os pais que estão nos assistindo, para que eles possam ter a noção de quem trabalha diretamente, né, com os estudantes, sim, de que mensagem o senhor recebe, que tipo de caso, que tipo de situação o senhor recebe diariamente desses estudantes? Perfeito. Quando a gente, na relação, né, aluno-professor, percebe-se algum nível de indisciplina, perdas de aproveitamento escolar, né, com quedas de nota, por exemplo, de rendimento,
né, professores indicam para nós que aquele aluno ele está apresentando um déficit, ou na relação com os colegas, ou no aproveitamento escolar. Quando ele vai para o serviço de orientação da escola e é feito então um trabalho, né, de entrevista da orientadora com esse aluno, observa-se que esse déficit de aprendizagem, ou mesmo que o problema disciplinar provocado, né, por uma questão de relacionamento interpessoal na sala de aula, provém, na verdade, de algum problema de casa, né, que não foi bem resolvido na relação parental dentro da família. Isso acaba explodindo dentro da escola. Tá, e o senhor teria uma situação específica para exemplificar, algo que aconteceu recentemente, que o senhor detectou que faz parte desse ambiente? Situações assim de crise na família, que envolva crise financeira, que envolva, por exemplo, uma situação de briga entre os pais, que envolva alguma situação de doença de irmãos ou pais, certamente isso afeta de maneira muito significativa a criança ou adolescente, e na escola ele acaba demonstrando, não é, reflexo dessa realidade. O senhor percebe, por exemplo, que esse estudante, que esse jovem, não teve esse diálogo sobre esse assunto que o aflige em casa e transfere para a escola? Sem dúvida. Muitas vezes eles não têm esse diálogo, muitas vezes ele conhece esse assunto na periferia da própria relação da família, não é uma questão que é posta, não é uma questão que é conversada e discutida, e pela percepção, às vezes até distorcida do problema, né, pela imaturidade natural de uma criança e de um adolescente, na cabeça deles isso vira algo de uma significância tão grande, né, que o impacto negativo é também muito significativo. Nesse contexto, a gente conversava antes da entrevista e o senhor me perguntava a respeito do tema, se a gente poderia abordar também, e é lógico que a gente pode abordar porque tem tudo a ver, que é a questão do suicídio, tema que a gente tratou na semana passada com a professora Marina Lemos, do Colégio Victor Frankl, e o senhor me dizia que, de certa maneira, existe essa abordagem por trás dessa questão que o senhor toca aí, que é o abandono dos filhos, né? Esse abandono, claro, entre aspas. Entre aspas, né? Muitas vezes nós estamos no convívio dos nossos filhos, na rotina diária de nossa casa, e ainda assim não conseguimos enxergar que os nossos filhos estão abandonados. Né? Eles estão com seus dispositivos, eles estão nos seus jogos eletrônicos, eles estão nas redes sociais, eles estão isolados em seus quartos, não é? A família tem dificuldade de reunir, e é esse tipo de abandono que nós aqui estamos fazendo menção. Né? Muitas vezes na própria casa da gente, no convívio diário da família, há esse relativo abandono. Como a criança ou o adolescente não consegue ter a dimensão das relações, não consegue mensurar essas relações no seu sentido mais íntimo por falta de uma maturidade, é claro que ele sofre o impacto dessa situação. Ele acorda, vai para a escola, e na escola, por exemplo, aborrecido, baixa a cabeça na carteira, o professor aborda, ele vai, de alguma forma, enfrenta o professor, porque era isso que ele queria ter feito em casa em alguma instância. Transfere, não tenha dúvida, o termo é transferência. O professor conduz a coordenação, a orientação educacional, e a gente percebe, né, após um diálogo com esse aluno, que na verdade o comportamento dele tem a ver com uma questão mal resolvida nesse relacionamento parental, situação de família. Isso acontece de maneira assim muito evidente e quase todos os dias na escola. Tá certo. Pasquim, como é que está aí a participação dos internautas aí? Tem muita gente já mandando mensagem, gente participando? Tem bastante gente aqui, viu? Vamos começar mandando um abraço aqui pro pessoal que está aqui. Ó, o Jefferson Cortez Reis, o Fernando Moreira, o Wellington Santos de Abreu, a Emília Boico, o professor Eduardo Soares, Luciano Teodoro, tem também o Carlos César, a Claudiane Pinheiro, o professor Luiz Puntel, a Olívia Pereira, a Vera Perossi, quem mais está aqui com a gente? Claudiane Pinheiro, tem aqui
Quem mais? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, já tem bastante gente chegando aqui. Eliane Regina, tem a Sueli Teixeira, o Adriano Luiz, a Lucimeire Silva e tem mais gente chegando aqui, viu? Tem uma pergunta aqui, já posso fazer? Como é que nós vamos, professor, já? Vamos Daqui a pouco, né? Estamos entrevistando o professor José Romero aqui no Escolha Escola sobre, entre aspas, estamos abandonando os nossos filhos? Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.